Olá, família Atitude! Mais um Família Cast no ar. Eu sou o Wilkley da Monique. Eu sou a Monique do Wilkley. Juntos somos casados para sempre e paz para toda a vida de quem? Rainha, Patrick, Eric e Kaique. E sempre juntinhos aqui. Calma aí que faltou algo especial. Um beijinho para completar. E somos a voz da Maria Lina, de 2 anos. Bom, queridos, eu gostaria de fazer um pedido a você que ainda não é inscrito no nosso canal, Atitude TV. Inscreva-se no canal, clique em todas, para todas as vezes que chegar um novo episódio do Família Cast, você vai ser notificado. Não deixe de compartilhar, comentar, curtir, porque isso mostra para o YouTube que o episódio, que esse canal é muito relevante e outras pessoas serão alcançadas e abençoadas. Se você ainda não é seguidor do @Ministério da Família IBA, siga-nos aí no @Ministério da Família IBA e também no @Atitude Família Cast, para que vocês possam ficar por dentro de tudo aquilo que acontece no Ministério da Família, aqui no Família Cast, tudo que a gente tem feito aí de episódios relevantes que têm alcançado muitas pessoas. Bom, nós temos aqui 3 convidados especiais hoje, né, amor? E esses convidados aí têm feito a diferença? Ah, lá na minha casa fez a diferença. Muito? Muito. Então, hoje eu vou começar dizendo, eu sou o legendário 143499. Eu sou Antero Ribeiro, legendário 11.300. Sou vice-presidente também da Primeira Igreja Batista de Curitiba e é um prazer poder estar aqui com vocês. Casal lindo que nos recebe e para bater um papo, para explicar para vocês, ou talvez conhecer, eu não sei, o que vocês têm aí de surpresas para nós. Mas estamos aqui para falar um pouco sobre legendários. Amém. E lá, é você. Eu pensei que era por idade, aí eu ia ficar por Aí, Júlio, tá querendo te derrubar. Essa barba branca é um problema. Amém. Sou Lafayette, então, legendário 17.141, moro aqui no Rio de Janeiro, ainda por pouco tempo, mas sou casado com a Fabiane, tenho 2 filhos, o Daniel de 13 e a Helena de 11, também é uma família linda aí. É um prazer estar aqui com vocês e estamos aí à disposição. Amém. E aí, Julião? Bom, eu sou o Júlio, né, legendário 20.604, sou casado para sempre também com a Luciana, né, em dezembro estaremos completando aí 31 anos de casado. Uau. Somos pais para toda a vida do Breno, de 27, a Júlia, de 22. Somos avós da Luna também, uma princesinha, vai fazer 5 anos. E isso é um pouco aí de quem é o Júlio aí, para o início do nosso bate-papo. Bom, eu quero fazer uma pergunta aqui inicial. Você quer fazer? Eu deixo você fazer. O legendário é assim, a gente deixa a esposa fazer, né? Não, pode começar, depois eu faço as minhas perguntinhas. Viu? Então eu sou um legendário, estou aprovado, né? Eu estou aprovado, estou com 3 legendários aqui, mas eu quero fazer uma pergunta para um deles aqui, para o Antero. Antero, você está caminhando com os legendários há quantos anos e como que o legendário entrou na sua vida? Tá, vamos lá. Eu subi a montanha a primeira vez em 2018. Então, em 2018, eu fui a Guatemala para ver essa movimentação de como estava acontecendo, então, os legendários, porque chegou a informação. Como que chegou essa informação sobre legendários? Porque naquela época não existia muita informação de internet, Instagram, não existia Instagram lá naquele tempo. Era precário, né? Estava bem no início ali. Estava no início. Bem devagar, né? Então... Mas o que aconteceu? Os nossos jovens foram para o GKPN lá na Guatemala. E lá na Guatemala eles tiveram esse primeiro contato, um folder, uma revista, e alguns jovens acabaram então tendo esse primeiro contato com os legendários lá da Guatemala, onde nasceu esse projeto. Se nasceu esse projeto na Guatemala em 2015, o pastor Shep Putz, que acabou então idealizando isso. Então esses jovens acabaram tendo esse primeiro contato e isso voltou para Curitiba. Voltou como? Não, lá na Guatemala eles estão fazendo um programa para homens, esses homens estão subindo a montanha e estão sendo realmente impactados. Eles estão voltando da montanha, melhores pais, melhores esposos, melhores, aquela coisa, melhores na sociedade, melhores na igreja. E isso chegou então com a minha filha. A minha filha na época tinha 20 anos. E ela, Yasmin, então o que vem? Vem para casa e... Quem conhece as minhas filhas sabe que elas são bem... Eu tenho 2 filhas, né? Sou casado com a Audrey, maravilhosa, esposa linda. Tenho 2 filhas, Yasmin, hoje com 27 anos, e a Alissa com 22 anos. Mas na época Yasmin estava com 20 anos. E daí ela chega em casa realmente pilhada. Ela chega em casa, só entra em casa daquele jeito
acelerado, e fala para mim assim, você precisa ir para Guatemala. Eu falei, Guatemala, Yasmin? Eu vou fazer o que na Guatemala? Aí ela, você precisa ir na Guatemala, porque lá na Guatemala tem um programa para homens, eles sobem a montanha e são transformados. Diz que eles ficam, quando eles voltam, eles são melhores pais, melhores maridos, melhores na igreja, melhores na sociedade. Daí eu falei, peraí, Yasmin, que história é essa? Você quer que eu suba a montanha para ser melhor pai, melhor marido? Então, o que está acontecendo? Aí eu tomei aquele choque, assim, né, início. Como pastor na igreja, ué, eu não sou nada disso. Vice-presidente da igreja, aquela coisa toda. Eu falei, alguma coisa está errada. Eu falei, que história é essa, Yasmin? Daí ela falou, eu não sou um bom pai? Ela, não, você é um bom pai. Eu falei, tá, eu não sou um bom marido para a mãe, então, é isso que você está falando? Não, você é um bom marido. Não sou bom na igreja? Não, você tá perfeito na igreja. Eu falei, então, Yasmin, por que eu tenho que ir para Guatemala, subir a montanha, se nós podemos fazer isso aqui, subimos qualquer montanha, nós já subimos várias montanhas, tão perto, eu não preciso ir lá só com homens. Ela, por quê? Ela olha para mim, muito séria, uma mulher de 20 anos, e fala para mim assim, nessa igreja que nós estamos, não tem homem para casar. Uau. Uau. Rapaz, eu tomei um susto, eu me arrepio até agora de lembrar dessa história. Eu falei, que é isso, Yasmin? O que você está falando? A igreja está com 14 mil membros, na época tinha 14 mil membros, isso 2018, eu falei, que é isso? Senta aqui, vamos conversar. Pus ela sentada, explica para mim esse negócio. Ela olha para mim, não tem homem para casar. Nessa igreja só tem meninos. Meninos que não querem trabalhar, meninos que não fazem um estágio, meninos que não estão terminando o 2º grau, meninos que não ficam atrelados à barra da saia da mãe, meninos que não querem sair de casa, meninos. Eu falei, Yasmin, eu vou para Guatemala. A gente precisa fazer alguma coisa com essa geração. Preciso fazer uma transformação aqui. Então, eu fui para Guatemala com essa visão, de olhar o que esses homens estão fazendo na montanha, porque realmente eram impactados. E então, fui lá, arrumei mais uns 8 loucos, nós fomos em 8 para Guatemala, e foi muito especial ter esse tempo de contato e aprender isso com os legendários. Então, voltamos e começamos a instalar isso. Uau. Em Curitiba, na primeira Igreja Batista de Curitiba, mas começou daí ter uma repercussão e daí nós começamos a instalar em outros pontos do Brasil. E Rio de Janeiro é um fruto de Curitiba. É um fruto de Curitiba. E aí veio o Lafayette para o Rio de Janeiro. Como é que foi essa história? O Lafayette fez lá em Curitiba, subiu a montanha em Curitiba. Então, eu estava também, como o Antero falou, né? Não naquela idade ali da juventude da filha dele, mas eu estava um crente mais acomodado ali na Igreja Batista, com a minha esposa, frequentando os cursos de domingo e tudo mais. E surgiu o Antero voltou da Guatemala e voltou querendo implementar isso em Curitiba, na PIB Curitiba. Veio o convite na igreja e, como sempre, como a maioria dos legendários, né, a minha esposa me inscreveu no programa. Na última semana. Eu falei, não, as vagas já encerraram, não tem mais como eu ir, já deve estar lotado isso aí. Você não conhece alguém lá da PIB? Eu falei, cara, não conheço. Posso ligar para o pastor Tiago? Liguei para o pastor Tiago na época. Não tem vaga ainda, vem cá. Vamos, já te mando o link e você faz a inscrição. Beleza, fiz a inscrição. Primeiro top de Curitiba. Foi o primeiro top que eles implementaram em Curitiba, 2019. E aí, beleza, fiz o top, né, tive a minha experiência lá, como todos os legendários, né, tenho a minha história para contar, fui abençoado. E aí a gente teve que mudar para o Rio de Janeiro em 2022, devido a uma mudança de emprego da minha esposa. E aí foi quando a gente chegou no Rio, janeiro de 2022, começamos a frequentar uma igreja aqui, e veio aquele sentimento, né, de aquela experiência que a gente teve lá, tem que vir para cá também, né? A gente começou a frequentar a igreja, em contato com o Antero nos desafiou, falou, vamos levar o Legendários para o Rio de Janeiro? Eu falei, eu vou precisar de ajuda. Ele disse, não, a gente te ajuda, fica tranquilo, vamos te ajudar. E aí surgiu a ideia de montar o Top no Rio de Janeiro, Top Redenção. Começamos ali a trabalhar, a ver pista e tudo mais, mas antes disso, começamos a levar alguns homens, né, da nossa igreja, da nossa célula na época, para Curitiba para fazer o Top lá, que foi daí onde entrou o Júlio, né, na história. Levamos o Júlio, um grupo depois de 10, depois de 15, depois mais 3, formamos ali uns 30.
E esses caras começaram a buscar pista no Rio de Janeiro para a gente montar o Top Redenção. E aí tivemos o nosso primeiro top no Rio de Janeiro em agosto de 23. Uau. Subimos a montanha ali com 96 homens, se eu não me engano, né, Júlio? Primeiro top. E Deus tem abençoado, isso tem aumentado a cada top. Chegamos a 300 no último agora. Foram 300 no último. 8 tops fizemos já no Rio de Janeiro, né? Uau. O último foi o 8º. Inclusive, o pastor Josué participou de um desse aí, hein? Pastor José participou do penúltimo, foi do de maio, né? Acho que 977. 977 de maio. 977. Maio desse ano. E aí, benção. as histórias dele que é muito bom. Depois que eu subi a pista, eu não subi no 977. Eu fiz lá em São Paulo, no Grito de Liberdade. Foi o de 1 ano do Grito de Liberdade. Foi o top 1071. E aí, quando eu fiz, que eu cheguei, ele falou, agora eu posso conversar. Eu falei, e aí, pastor? Ele, cara, aconteceu isso, aconteceu aquilo e tal. Começou a dar risada. Eu falei, agora tu tá dando risada, né? Mas lá o negócio foi todo... A ponto dele chamar, ô, Lafayette, calma aí, irmão, vocês estão errando a mão aí. Foi. É importante. E você, Júlio, como é que foi a tua participação disso? Como é que tu viu esse movimento do Legendário entrando na tua vida? Bom, na época, como foi falado... Fala mais né, pertinho do teu como microfone foi aí. falado, quase não era divulgado. E né, eu sou da área de esporte, da área de luta, então o Lafayette eu não tinha muito um relacionamento de amizade com ele nem nada, e ele me convidou. E eu, por gostar de desafio, né, falei, pô, bacana, vai ser um negócio legal. E fui para Curitiba, né, sem saber o que me aguardava. Passar um pouco de frio lá, né? Porque os cariocas não vão pra Curitiba, eles morrem de frio lá. E É um desafio a mais. É aquela história, né? Fui para Curitiba sem saber do que ia encontrar lá, né? E o primeiro impacto que aconteceu comigo foi em relação a algo que é normal, né? Em relação a uma lista, né? Que eu tive já uma experiência aí nessa lista que é apresentada, mas em um determinado momento eu lembro que eu passei pelo Lafayette, né, na pista lá, e o Lafayette, e aí, Júlio, tá tudo bem? Aí eu olhei para a cara dele assim e nem respondi, né? E isso falou muito no meu coração, porque a minha experiência no Legendário é que eu vim de uma família disfuncional e de um casamento que estava completamente destruído, e através de uma ferramenta que vocês têm aqui, que é o Casados para Sempre, reconstruiu o meu relacionamento com a minha esposa, mas tinha algo aberto em relação aos meus filhos. Então, a minha experiência como Legendário foi isso, Deus falando, né, ao meu coração que precisava ajustar de ser um pai que ouvia mais os meus filhos, porque eu era muito de falar e pouco de ouvir, e também de relacionamento de toque. Eu quase não tinha esse relacionamento de abraçar, né, de estar ali, de dar beijo. E Deus falou muito ao meu coração e eu desci de lá, sabendo que ia ser uma missão, e pedi a Deus que Ele me ajudasse, que eu sabia que sozinho eu não ia conseguir, devido à minha realidade de vida, né, do meu histórico, né, familiar e daquilo de não ter uma referência paterna, principalmente, mas, né, pedi ajuda à minha esposa também, e ela foi me ajudar nisso. E é interessante que eu pedi ajuda, mas a primeira vez que ela veio para me exortar numa atitude que eu estava tendo, aí eu quiquei, né? E ela falou assim, ó, foi você que pediu para eu te ajudar. Então, você quer ouvir aquilo que precisa ouvir ou o que você quer ouvir? Então, sabe, foi assim, aí Deus começou agindo e eu falei, nossa, eu preciso, né, tá envolvido nisso. Bora mais. Eu acho interessante, né, que assim, as pessoas pensam que o movimento é só para o homem, né? E eu, como mulher, e hoje esposa de Legendário, eu posso dizer que nós também somos tratados enquanto vocês sobem a montanha. Nós também subimos a montanha. Não é a montanha física, mas é a montanha espiritual, né? Então, assim, as mulheres que estão nos assistindo, tão quanto é importante para vocês, é para nós também. Né? Eu lembro que a Ângela, a esposa do Jário, falou assim para mim, eu vou ficar 3 dias. 3 dias de férias, livre. Aí eu falei, Ângela, não é bem assim, não. Eu também pensei nisso, mas você vai ver como é que é. Aí ela, Monique, eu tô tão cansada no último dia, parece que eu subi a montanha. Não, você subiu a montanha também com ele. É muito legal esse testemunho das esposas, que para as pessoas entenderem que o movimento ele é totalmente espiritual. As pessoas acham que é físico, é questão de físico e subir e militares. Cara,
Isso aí é muito pequeno na frente do espiritual. A montanha ela é totalmente espiritual. E quando eu cheguei em casa do Legendário, como eu falei que eu fiz de São Paulo, então eu fui com um amigo, vim de carro, cheguei de madrugada, ela estava lá, né? Com tudo aquilo que elas fazem pra gente, para receber, aquela coisa toda. Não teve lá para me receber lá, né? No top, Claro. foi em São Paulo. E ela, a primeira coisa que ela falou, aconteceu isso, isso e isso contigo? Eu falei, aconteceu. Ela falou, eu senti tudo isso. E é incrível. É incrível. É incrível, é o que Deus faz. Eu queria fazer uma pergunta aqui para o Antero. Antero, falando sobre a crise da masculinidade, né, e o legado, que isso tem sido algo que é bem complexo dentro das igrejas, e você falou que aconteceu isso lá na sua igreja, que estava acontecendo com os homens, crise de masculinidade, né, meninos, né, e a gente tem uma pergunta aqui, a mídia e a sociedade, frequentemente, elas retratam o homem como confuso ou ausente. Qual é o papel inegociável do homem na família e na sociedade, de acordo com a visão bíblica, e que o movimento Legendário busca resgatar? Basicamente, o movimento nasceu pela essa necessidade. O movimento dos Legendários nasceu pela necessidade de resgatar a figura masculina dentro de casa, hombridade, sacerdócio. O homem realmente fazer o que ele precisa ser feito. Porque Deus, quando fez um homem guerreiro, um homem caçador, um homem que luta pela sua família, que protege os seus, que protege a esposa. Assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela, o homem também tem que fazer isso pela sua casa, pela sua esposa. Então, Legendários nasce nisso, nasce de resgatar a figura masculina, de dar um reset, né? E colocar de novo para funcionar aquele homem que estava sendo apagado pela sociedade, sendo colocado ali à margem das suas funções, porque tem muitos homens que a gente tem visto que têm ficado sentado no sofá, apático às coisas que têm acontecido. E as mulheres, na sua necessidade, o que elas estão fazendo? Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso cuidar da casa, eu preciso cuidar. E ela deixa de ter um marido para ter um filho crescido. As mulheres acabam, de uma forma geral, na sociedade de hoje, e veja bem, não me entenda mal, eu não estou falando de todos. Existem muitos homens que são excelentes, e você não precisa subir a montanha para ser homem, que o pessoal fala, não, nada disso. É um encontro com Deus. Você pode ter um encontro com Deus em qualquer lugar, sentado aí, do jeito que você está nos assistindo agora, você pode ter um encontro com Deus. É verdade. Assim, e em qualquer lugar. Mas na montanha ela te dá uma oportunidade a mais de você participar com outros homens e receber esse impacto que Jesus faz. Eu vejo, em cima de tudo isso que você está falando, você falou sobre aquele start, né, que a gente faz. Na verdade, é um restart, né? O Legendário causa um restart na vida do homem. Esse movimento Legendário, ele pega os homens que estão meninos, esses homens que estão prostrados, parados, e as mulheres movimentando, e ressignificam esses homens, trazendo realmente a originalidade na qual nós fomos criados, que é imagem e semelhança a Cristo. Altíssimo. Né? Com certeza. E no currículo Hombridade nós pregamos isso, e o lema é: hombridade e semelhança a Cristo são sinônimos. O Legendário, eu costumo dizer, para eu que faço parte, né, do movimento Legendário e faço parte desse movimento do CMN, que é o Christian Men's Network, que tem resgatado homens ao redor do mundo também, através dos cursos. E o Legendário, ele é simplesmente os cursos do Hombridade na prática durante 4 dias. Eu falo para todos os homens que nós lideramos, que nós coordenamos, vocês têm que subir a montanha para vocês poderem viver essa experiência do livro na prática. E isso vai fazer toda a diferença. E faz toda a diferença. E aí, agora, a gente falando sobre isso na prática, ela tem aqui uma perguntinha que fala sobre a questão do atitude versus o resultado. Então, como é que o resultado do testemunho de vocês, né, de maior impacto que vocês já viram acontecer em uma família, foi por causa da transformação do Legendário? Vocês têm alguma coisa que fala assim, cara, o cara chegou ali totalmente menino, totalmente, meu irmão, disfuncional. E esse cara teve uma transformação onde o cara serve, o cara sobe montanha, o cara... Vocês podem falar, cada um tiver uma experiência dessa, é legal compartilhar. São esses testemunhos que a gente faz a gente vibrar. Eu tenho certeza, isso acontece em todo o top.
Tá? Em toda a subida de montanha, Deus fala, Deus transforma, e vão ser em todos os homens? Não. Isso não é receita de bolo. Não é que você tem um problema no teu casamento, que você vai subir na montanha e vai ser resolvido. Pode resolver? Pode. Pode resolver no CMN? Pode. Pode resolver na casa? Pode. Mas é uma oportunidade que você tem de ir para e ter a atitude versus resultado. Legal. Mas acho que antes de falar dos outros, sabe a história da maçã? Se eu estivesse comendo uma maçã aqui e perguntasse para você, que gosto tem? É isso. Entendeu? Então eu vou falar o que aconteceu comigo. Eu subi a montanha com um olhar administrativo. Eu não fiz o básico, que é o que está escrito atrás das nossas camisas. Desfrutar o caminho. Quando você sobe a montanha, desfrute o caminho. Quando você fizer qualquer outra coisa, desfrute o caminho. O que é esse caminho? É o caminho. Desfrute de Jesus. E eu fui com um olhar administrativo. Primeira ministração, eu falei, não, isso aqui não serve para nós, isso aqui é muito latino. Não, isso aqui não, esses caras estão errando a mão. Fui igual o pastor Josué. Não, esses caras estão errando a mão. Não é assim. Isso não vai funcionar na minha igreja. Visão de líder, né? Visão de líder. O que eu fui lá? Eu fui lá para olhar, para ver se eu trazia ou não para a minha igreja. Fui para um país completamente diferente, cultura diferente, situações diferentes. E o dia foi passando. E passou a quinta, e passou a sexta, e passou o sábado, e eu daquele jeito. Não, isso serve. Não, isso não serve. Eu vou fazer isso. Não, isso eu não vou fazer. E eu passava para aqueles 8 que eu convidei junto, e os caras me olhavam e falavam assim, eu vou te matar. Eu me cruzava com os outros, né? E aquela coisa toda. Então, e daí... Mas teve uma atividade que a hora que eu cheguei nessa atividade, eu me senti injustiçado. De verdade, eu me senti injustiçado. Eu sou bem competitivo, venho de uma carreira de atleta profissional e, cara, me senti injustiçado. Aí o pastorzão que estava liderando lá fala assim, quem se sentiu injustiçado? Ô, Jesus. Eu gritei, e gritei com vontade, e gritei muito alto. Ele falou, quem se sentiu injustiçado, entre, para vai ter de novo a revanche. E eu gritei muito alto. E quando eu grito muito alto para a revanche, Deus fala comigo a primeira vez. Não entre. Uau. Aí o cara grita, e vocês sabem do que eu estou falando, e o cara grita de novo, quem quer revanche, entre. E eu grito mais alto ainda. E pela segunda vez, Deus fala comigo, não entre. E o cara vai lá e dá aquela instigada e fala, quem se sentiu injustiçado, entre. E eu grito a terceira vez mais alto ainda. E Deus fala comigo a terceira vez. Não entre. E o que o retardado aqui fez? Entrou. Entrei de cabeça. Homem brabo, né? Entrei de cabeça. E daí o pastorzão, bam, ministra na nossa vida. Aí tomou aquela chacoalhada linda. Aí Deus fala comigo, até quando? Até quando você não vai ouvir a minha voz? Uau. Aí você sabe, eu me dobrei, coloquei o rosto no chão, chorei, e falei, Senhor, a partir de hoje, eu não faço mais nada que não seja com a tua aprovação e com a tua voz. Amém. Então isso é o que aconteceu comigo nos Legendários. Top demais. Esses caras têm testemunhos para As suas falar. experiências pessoais. E você, Lafa? Para mim, o que impactou, eu estava mais como esse homem mais apático na igreja, como eu comentei, né? E não... Estava acomodado? Acomodado, não me importando, inclusive, com o que minha esposa estava fazendo, com o que ela estava sofrendo. E a minha esposa passava uma situação muito complicada com o meu cunhado, que era, né, dependente de drogas, e eu encarava aquilo como problema dela, né? É o irmão dela. Eu via ela sofrendo, mas é meu cunhado, né? É a família dela.
E o Legendários mexeu comigo nesse sentido, né? Família são todos. Não, família não se abandona. Não se abandona. Não se abandona. Família não se deixa para trás. E aí eu voltei, e né, com aquilo constrangido, e com aquilo tocando meu coração, buscamos ajuda para ele, juntos. Ela ficou admirada, ela ficou impactada, porque eu nunca tinha tido essa atitude, né, de enfrentar os problemas dela como meus problemas. Principalmente esse, que ela sofria. É o único irmão dela. O único irmão. E, graças a Deus, a gente conseguiu ajudá-lo. Hoje ele está na igreja, é um legendário. Aleluia! Tem 3 filhos, recuperou a família que ele tinha perdido, com filhos pequenos. A esposa voltou para ele. Bênção de Deus. Então, sou muito grato a Deus pelo que ele fez na minha vida através dos Legendários. E é por isso que a gente faz o que faz hoje, né? Para o reino. A gente quer ver mais e mais histórias. Hoje de manhã compartilhei com o pessoal que serviu no Último Top alguns testemunhos que a gente recebeu das esposas do Último Top. Isso é o que, né, nos alimenta nós como legendários ao final de um top. Os testemunhos que a gente recebe depois, que são histórias como essa, como a gente contou aqui, como o Júlio também tem a história dele. Isso aí que você falou tá ligado, né, na palavra de Deus, né? O homem, ele é o cabeça, mas o homem, ele morre pela esposa, assim como Cristo morreu pela igreja. E você fez isso. E o legendário dá esse restart em nós. É isso aí. Eu falo que Legendários é assim. Sabe aquela luz que você coloca assim, ó? Você está olhando o papel, mas você não está enxergando. Daí coloca a luz assim, ó. Tchum. Aí você começa a enxergar. Deus faz assim. Coloca a luz naquilo que é mal em você. É isso que vai acontecer na montanha. Nós não vamos, as nossas mãos não vão fazer nada. As minhas, as tuas, as deles não vão fazer nada. Não é sobre Deus, nós. Não é sobre nós. É Deus colocando luz no que é mal. E abre os nossos olhos. Não, é interessante, né? Porque antes do Euclid subir, a gente veio ver uma chegada aqui. É do pastor Josué. É do pastor José, isso. Aí chegam os homens, todos eles falando: eu te amo, meus esposos. Aí eu, o que acontece lá que eles voltam mais apaixonados? E a água que deram para eles beberem. Aí ela pra mim, sobe a montanha, sobe a montanha. Eu aqui. Mas eu ministro casado, eu ministro currículo hombridade. Por que eu preciso subir essa montanha aí? Eu tô achando bom. Eu falei, mas eu não tô sendo bom, não. Tá bom, mas sobe a montanha, sobe. Eu falei, tá bom, eu já tô inscrito, eu vou subir, fica tranquilo. Não, tem uma que mandou mensagem hoje, falando, não, o que aconteceu? Ele tá todo choroso, ele só chora. Ô, Júlio, e você? Fala aí, essa atitude versus resultado pra você, o que foi impactante na tua vida? Bom, eu contei um pouco, né, que foi quando Deus falou em relação aos meus filhos, mas antes de chegar a esse momento, eu vivi uma experiência de cura física, né? Porque a gente fala muito de cura física, mas uma coisa é você vivenciar uma cura física. E passou a primeira noite, eu estava ali como todos os homens ficam, né, meio que sem entender o que está acontecendo. E quando chegou o segundo dia, foi um dia que eu não entendi, Deus não estava ali ministrando meu coração, e eu já estava daquele jeito mesmo. O que eu estou fazendo louco, aqui? Né, cara? E na minha cabeça estava, eu só quero que esse negócio acabe para eu voltar para minha casa, que eu nunca mais vou olhar na cara do Lafayette. Não quero E a culpa é do Lafayette. estava assim, desse jeito. Ainda bem que era do Lafayette, não era minha. Teve um evento que eu fui, me convidaram à noite e eu não quis participar. Eu falei, cara, eu não quero, me deixa quieto, me deixa inquieto. Mas no dia seguinte de manhã, eu acordei, né, com as forças ali um pouco revigoradas, restauradas, e aí foi onde que eu fui falar com Deus. Falei, Senhor, aí o Senhor trouxe à minha memória, né, a Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram escolhidos conforme os seus propósitos. E ali eu falei, Senhor, tem um propósito de eu estar aqui, eu sei que tem, mas fala comigo, que eu não estou entendendo nada. Aí bacana, aí começamos a caminhar, e a gente foi caminhar dentro do rio, e eu pisei em falso numa pedra. E no que eu pisei, eu senti uma dor muito forte no meu joelho, uma dor que eu chorei da dor. Né? E ali me bateu um desespero, que eu falei, eu não vou conseguir e não vou viver nada aqui. E no que eu falei, Senhor, é isso mesmo, eu vou sair daqui sem viver nada. E Deus falou assim, ó, coloca a mão no teu joelho e ora. E eu, de uma forma muito despretensiosa, sabe, daquele tipo pouca fé, e, sabe, a coisa da minha cabeça não tem nada a ver, eu só coloquei a mão rápida assim e falei, Senhor, se é da tua vontade, cura o meu joelho. E levantei. Aí eu dei 2 passos, a dor diminuiu.
dei mais 2 passos, a dor estava quase nada, dei mais 2, a dor acabou. Uau. Cara, quando acabou, eu fiquei louco, aí eu comecei, eu quero mais, mais, Senhor. E aí comecei a orar ali, espírito de oração, e aí fui vendo milagres acontecendo, né? E assim, isso, sabe, me impactou muito, né? De você viver num processo. Aí eu entendi por que Deus tinha me levado até aquela Sabe, montanha. Experimentar a glória dele na e tua aí, vida. Maravilhoso. E sobre isso, é importante esse testemunho de vocês. Existe um pouco de polêmica, né, sobre os legendários. Muita gente fala muita coisa. E vocês relataram o que vocês vivenciaram. E eu, como o Antero disse aqui, eu só posso dizer o gosto da maçã se eu também experimentar. Se eu estiver vendo o outro mordendo a maçã, não sei o gosto que ela tem, não sei se ela é azedinha, se ela é doce. Você pode imaginar, você pode trazer à mente, mas você não pode desfrutar. Desfrutar, é por isso que é desfrute o caminho. E com isso, esses conteúdos, a mídia, ela fala muita coisa, né? O movimento legendário, ele recebe muitas críticas. E você, Antero, o que você poderia dizer para a mídia que tenta desqualificar isso por uma masculinidade bíblica, está achando como tóxica e ultrapassada? Eu tenho certeza que nós vivemos isso, e nós vivemos a masculinidade que a Bíblia traz. E nós seguimos a Bíblia como regra padrão. Nós aceitamos isso e nós vivemos isso. Mas o mais importante disso é ver os frutos que nós estamos produzindo. Então, não tem como negar que os frutos são bons. Então, analisa os frutos e fala daquilo que você conhece como a própria questão de experimentar. Eu vejo isso também, né? Nem Jesus agradou a todos. É verdade. Tu acha que os legendários vão agradar a todo mundo? E aí, como é um movimento que está em alta, a mídia aproveita da situação, porque você sabe que isso engaja, dá engajamento. Isso né? dá clique, isso dá like, isso dá comentários, isso movimenta. Nós temos que pensar que toda vez que você comenta, dá um like ou combate tudo isso, você está gerando renda para aquele que fez isso. Então, o que eu falo para os legendários? Cara, você não precisa responder. Sim. Não responde. Deixa que os próprios frutos vão responder por isso mesmo. Então, deixa, porque toda vez que você dá o clique, ou repassa, ou faz alguma coisa, o que você faz? Alimenta isso, e o fogo precisa de oxigênio. Se você tira o oxigênio, você apaga o fogo. E você faz exatamente a mesma coisa com os haters. E só podemos falar aqueles que viveram, né? Exato. Experimenta. Experimenta. E depois você me conta. É isso que eu tenho dito para muita gente quando pergunta, mas por que, é aquela história, né? Por que eu tenho que subir a montanha para virar homem? Eu falei, não, mas você já é homem, irmão. Você é homem, você não precisa subir a montanha para virar homem. Você experimentar algo diferente. Isso. E como o Júlio falou aqui, ele precisava ouvir Deus falar com ele, experimentar do amor de Deus através de uma cura física. Amém. E cada um vai passar a sua experiência. Cada um tem a montanha que merece. E eu falo que eu tenho todas elas, né? Porque eu vou muitas montanhas. Mas assim... Qual é a montanha já que tu vai subir? Se eu não me falha a memória, esse ano eu fecho 80 montanhas. 80. Só de legendários. Mas ainda tem legado, ainda tem REM, ainda tem adrenalina, ainda tem forja, ainda tem uma série de outras coisas de eventos que a gente faz. Você vive a montanha. Eu vivo a montanha, para a honra e glória de Jesus. Vai ter montanha para as mulheres? Você pode ir para a montanha com o seu legendário. Então, o legendário leva a sua esposa para a montanha, num evento que a gente chama de matrimonial, que é o REM, Desafio Extremo de Empoderamento Matrimonial. Sim, você vai. Só que daí é um programa diferente, é um programa voltado para o casal. Entendi. E daí, quando o homem sobe a montanha, nós vamos de quinta a domingo. E quando o legendário leva a sua esposa para a montanha, é sábado e domingo. Menor. É menor, mais curto, mais enxuto, mas ele é muito denso. Começa às 5 da manhã, no sábado, começa às 5 da manhã no sábado. Então você tem que chegar um pouco antes das 5, porque 5 horas já é saída, nós já estamos saindo. Então, assim,
O pessoal aí dos bastidores ficou com a cara meio assustada. Então, às 5 da manhã no sábado, e chegamos às 9 da noite do domingo. Então, o programa é realmente muito extenso, mas, em compensação, as esposas dormem só uma noite na barraca. Eu vou contar um testemunho aqui, né? Eu aprendi alguns lemas, né? E ele estava falando, né, da esposa dele que tem um irmão. O meu irmão também é usuário de drogas e agora ele aprontou uma. Aí a minha vontade era fazer assim, largar de mão, sabe? E aí, assim, Deus falou comigo: família não abandona, família. E eu falei: não posso abandonar meu irmão nesse momento agora. É isso. E aí, quando tu estava falando, eu lembrei, né, do meu cunhado, que tem esse problema, é adicto e aprontou, enfim. Hoje está passando por um processo de saúde, mas a gente tem orado e crê que Deus vai restaurar a saúde primeiro dele, física, depois a saúde emocional e espiritual, para que ele tenha um encontro verdadeiro com Jesus. É que eu digo para a Monique. Me entristece muito ver isso, porque eu não vejo a mudança nele, mas eu creio na mudança através de Jesus. Nós temos que crer nessa mudança. Jesus muda, transforma, restaura, ressignifica a vida de um homem. Né? E o Legendário faz isso, essas ferramentas que é o currículo Hombridade, que nós ministramos, o Casados para Sempre faz isso. Então, essas ferramentas, eu costumo dizer que elas têm que ser colocadas em prática. Elas têm que ser colocadas em prática. E falando sobre isso, sobre alguns desafios, né, que os Legendários têm, assim como em todas as outras ferramentas que a gente falou aqui, falando sobre o futuro do movimento, né, quais são os próximos passos do movimento Legendário para 2026 aqui no Brasil? Hoje o Brasil está bem consolidado com relação a Legendários, né? Há um crescimento muito grande com relação a Legendários a nível Brasil. Existem pistas em muitos lugares. Quando nós começamos lá atrás, em 2018 para 2019, existiam 3 pistas: Santa Catarina, Paraná e Minas Gerais. Só existiam essas 3 pistas, e a partir dessas 3 pistas foram se multiplicando outras pistas, e através das outras pistas, multiplicando outras pistas, e hoje dá para dizer que quase todo o Brasil está... eu acredito que esse final de ano agora nós já fechamos todos os estados com alguma pista. E em alguns estados com muitas mais pistas que estão realmente atendendo toda a população brasileira aí. E vai ter que deslocar um pouco? Sim, vai ter que deslocar um pouco. Mas para 2026 nós estamos dando um passo a mais, que é colocando... No final de semana passado, que aconteceu agora, teve o primeiro top na África. Então, Angola... rodou um top lá. Então, ou seja, o Brasil está começando já a implantar em outros países. Nós já estamos exportando, realmente. Nasceu na Guatemala, houve uma movimentação ali na América Central, todos aqueles países, e daí veio para o Brasil. Então, no Brasil, agora houve uma explosão mesmo, um crescimento explosivo no Brasil, e através do Brasil, então, está se colocando em outros países. Esse ano teve top em Portugal, top na Itália, no Reino Unido e também, deixa eu me lembrar, Japão. Né? Eu vi isso aí do Japão. E também o Japão. Então, já tem algumas movimentações. Para o ano que vem começam alguns outros tops, né? Irlanda vai ter também na França. Então, começa a ter movimentações. Mas como que acontece tudo isso? Através dos brasileiros. Os brasileiros estão indo para lá. Essa implantação dos movimentos. Muito legal você falar sobre isso. Cara, eu queria, sim, muito agradecer vocês de verdade, a presença de vocês, a disponibilidade. O Antero veio de Curitiba, esteve conosco aqui na formatura. Foi ímpar o momento de vocês lá, você poder, né, explanar para aqueles homens que estavam ali. Tinham muitos legendários, né? Muitos que não eram. Muitos que não eram e puderam entender mais o objetivo do Legendário, como quem está nos assistindo aqui está podendo ter esse privilégio de saber mais, tendo o privilégio de ouvir um homem que é um dos pioneiros aqui no Brasil, que é esse implantador e está exportando hoje, o Lafayette e o Júlio, que estão aqui no Rio de Janeiro, através do Top Redenção, fazendo já a diferença. E eu já me coloquei à disposição. Em nome de Jesus, em março, vou estar lá servindo. Amém. Eu e o Júlio já estávamos conversando algumas coisas, já estamos alinhando, vou estar servindo, porque o objetivo é a gente replicar, servir, sermos instrumentos na vida dos homens. E eu gostaria muito de agradecer, sabe, vocês estarem aqui. E eu queria que cada um de vocês dissesse uma frase, olhando para aquela câmera ali, fazendo um convite para esses homens participar.
Antes de fazer essa menção, né, de finalização, eu gostaria de comentar e complementar que Legendários não é isolado, não é por si só uma ferramenta que vai transformar. Ele anda muito junto com o currículo da hombridade, ele anda muito junto com os casais, ele é parceiro disso. Quando o homem sobe para a montanha, ele volta da montanha, mas o Legendários é um evento. É isso. E você precisa de uma continuidade. E vocês são peça fundamental com o currículo da hombridade para dar continuidade a essa transformação que o homem foi chacoalhado e impactado. Então, veja bem, nós não somos concorrentes, nós somos parceiros. E o movimento ele caminha junto com todos esses Sim. cursos, de toda essa maneira. Claro. Assim como todos os legendários têm que estar em uma igreja. Exato. É o principal. Você precisa servir na sua igreja local. Você precisa ser... Muitos homens chegam para mim e falam assim, mas Antero, na minha igreja não tem nada para homens. Eu falei, parabéns, você começou agora um novo ministério de homens na sua igreja. Muito bom. Não vai para outra igreja, porque lá na outra igreja tem. Não, começou na sua igreja através de você. Porque se você foi chamado para isso, você é responsável por isso e Deus vai te capacitar a fazer isso. Amém. Obrigado por isso e ressaltar isso que é muito importante para que as pessoas entendam. Mas é o seguinte, vou deixar o Lafayette falar aí, fazer um convite para essa galera legendária. Só um comentário antes, viu? Além desse alcance, quando ela comentou dos países e outros povos, né, digamos, fora do Brasil, a gente estava comentando hoje mais cedo, o Legendário está começando a alcançar um público não cristão, um público que ainda não conhece Jesus. Está sendo uma ferramenta evangelística. Muitas histórias. Tivemos mais de 50 convertidos agora na última montanha. Homens que descem a montanha e vão se batizar. Isso, mais de 20 que reconciliaram. Então, acaba sendo também um movimento evangelístico. Esqueci, gente. Dubai tem uma pista, já acabou de ser... Aí. Acabou de ser homologado. Dubai. Vai lá. Vai junto. Mas eu queria então convidar esses homens que estão aí nos assistindo, principalmente você que estava como eu, apático, ou um frequentador de culto, estava ali acomodado, ou está aí acomodado, né? Só indo às igrejas aí aos domingos com a sua esposa, achando que está tudo bem, que já viu de tudo, que já foi em tudo que é retiro, acha que sabe como é que é, talvez seja mais um retiro. Não, você tem que vir e participar, provar, experimentar. Então, o convite é para você, que está aí acomodado e achando que está tudo bem. E Legendários é uma ferramenta que você vai gostar e vai querer servir sempre, como acontece com a maioria. Vale a pena comentar que Legendários não é igreja. Legendários não é igreja, gente. Pensa nisso, é um movimento que você vai subir a montanha, vai descer e vai servir na sua igreja. Julião, convite para essa galera aí. Bom, eu convido homens a participarem desse desafio. Né? É um desafio que, pelo que vocês ouviram aqui, mudou em alguma área a nossa vida, Deus ministrou o nosso coração. Então, que você não venha a se deixar levar por coisas que às vezes você ouve de quem não viveu a experiência. Viva a sua experiência. Amém. Todos nós falamos que a experiência individual, Deus ele vai tratar com cada um na área que ele entende que deva tratar. Então, se permita isso, se permita ser um homem que vai fazer a diferença dentro da sua casa, como o ajuste que precisa ser feito no seu relacionamento no casamento, um melhor pai, de detalhes que precisam ajeitar para a sociedade e para a sua igreja. Seja um homem que faça a diferença nessa sociedade. A gente sabe a realidade do nosso país e, às vezes, a gente fica transferindo responsabilidade, a gente cobre, culpa o governo, a gente coloca a culpa em outras pessoas. Faça você o papel de sacerdote, de homem, assuma a responsabilidade, faz a diferença, começa, que eu creio que, Deus ele levantou homens que estão fazendo a diferença. E aí, para a honra e glória do Senhor Jesus, a gente vai ver uma nação melhor. Amém. Pastor Antero, como pastor, eu gostaria que você deixasse uma declaração profética. Realmente é o meu sonho e minha oração aqui para o Rio de Janeiro, em especial. A primeira vez que eu vim para cá, senti realmente uma situação muito complicada, que nós não vivemos lá em Curitiba.
e senti realmente essa opressão. Então, a minha declaração aqui é que o Rio de Janeiro vai ser transformado para a honra e glória de Jesus. Amém. Vai ser impactado através de homens e mulheres e crianças. Amém. Os nossos filhos já estão fazendo diferença aonde eles estão colocando o pé. E eu tenho certeza que muitas principados e potestades estão caindo agora, em nome de Jesus. Amém. Fala lá. Meu filho, só um comentário a mais. Nosso top está aí, né? 26 de março, só o convite para quem está assistindo. As inscrições, 26 de março é o próximo top. No Instagram Siga lá no do- Instagram, @Legendários Rio de Janeiro. Tá lá todas as informações, então isso. vamos subir essa montanha e usufruir de todos os benefícios aqui Amém. que foram comentados aí. Eu vejo às vezes as pessoas falarem assim, mas é caro. Gente, isso é um investimento. Tem que pensar como um investimento para a sua família, para você. Porque você às vezes paga uma viagem, tá? Não quero comparar, todo mundo tem direito de lazer. Claro. Mas não vai fazer um impacto e a mudança na tua família como vocês têm feito. Amém. É importante a Monique falar. Queridos, muito obrigado pela disponibilidade, pelo carinho, pelo amor que vocês têm derramado sobre a vida de muitos homens, resgatando homens e transformando famílias ao redor do Brasil e agora do mundo. Amém. Muito obrigado. Eu que agradeço. É isso? Eu agradeço. Como é que é o lema do Legendário? Então, eu falo e você lembra e vocês repetem. Então, Amém. vamos lá. Legendários! Sim, legendários! Vamos mais com vontade, né? Vocês estão mais... moderado, né? Tá muito moderado, né? Se afasta um pouquinho no microfone. Legendários! Sim, legendário! Que somos Homens inquebrantáveis! Estamos aqui Para fazer história! a serviço de quem? Jesus! E o que vamos fazer? Dar a vida pelos nossos amigos! Au, au, au! É isso aí. É isso, é sobre isso. É sobre sobre isso. Muito obrigado. Vocês que nos assistiram, eu tenho certeza que esse episódio impactou a vida de vocês. Então, se vocês foram impactados, faça parte disso e transforme a vida de outras pessoas. Curte, comenta e compartilha. Se não se inscreveu ainda no nosso canal, inscreva-se no canal Atitude TV. Quem não nos segue nas redes sociais, @Ministério da Família BA, siga-nos, @Atitude Família Cast, siga-nos e siga o @Legendário Rio de Janeiro, que lá vocês têm todas as informações dos Legendários. E procura lá o Lafayette no Instagram, o Antero também, que vai estar aí embaixo, procura o Júlio também, a gente vai colocar na descrição, e para vocês poderem saber um pouco mais sobre isso. Esposa, obrigado, hein? Estamos juntos. Tamo junto. Até o próximo Família Cast.